livro de Deus. Muito bem. O Êxodo capítulo 2. O dia hoje é pertinente, embora essa data no dia das mães, ela foi inaugurada lá nos Estados Unidos e depois foi chancelada no Brasil aqui por Juscelino Kubitschek do Brasil, essa data. Mas a Bíblia, ela sempre deu honra para as mulheres que receberam o dom da vida. Ele entregou, Deus escolheu as mulheres para receber o dom de gerar vida, o próprio Deus. E a Bíblia sempre honrou. Eu quero falar com você aqui em poucos minutos de uma dessas mulheres que vocês conhecem muito bem. Nessa noite eu quero falar da grande mãe, da grande mulher, chamada Joquebede. Quem que eu disse o nome? Muito bem, muito bem. Capítulo 2 do Êxodo. Diz assim o texto sagrado, e o telão também você pode acompanhar. Então foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Está dizendo aqui já 2 adoradores, 2 que atendem a tribo de adoração. Olha só que coisa linda, já começa aqui. Aí o versículo 2 fala desta mãe, desta mulher. Deus fala com essas mulheres. Então esta mulher concebeu e deu à luz um filho. E ela se alegrou e vendo que ele era muito bonito. O bebê era muito bonito. Em alguma tradução, formoso. Qual tradução está formoso para o sinal? Olha aí, está vendo? Muito bem. Então ela corre e esconde por 3 meses. Em algum outro texto ela escondeu por 3 meses. Escondeu o filho. Versículo 3, falando dela ainda. A Bíblia para e falando desta mãe ainda. Olha isso. São vários versículos destinados a essa mãe. Não podendo, porém, esse porém quer dizer muita coisa. Esse porém tem sangue de criança derramado. Esse porém tem os jacarés do Nilo, os maiores do mundo. Está saindo crianças nessa hora, sendo jogada lá para eles. Eu vou entrar nesse porém. Todas as mães que estão aqui com seus filhos, todas as mães que geraram, elas passaram um período de porém na vida delas, para gerar, para trazer a luz. Porém, olha isso, não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou um junco de um cesto, ou um cesto de junco, calafetou-o com betume é piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. É isso que diz amém. Eu costumo dizer isso para você acompanhar, porque o que tem de pregações sem a Bíblia aí, o que tem de palavrinhas determinadas sem ler versículo bíblico, e toda mensagem que não tiver Bíblia para você não serve, tem que ter Bíblia. Quem entendeu diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Papai do céu, oremos, fala conosco agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentados adorando ao Senhor. Aleluia. Eu fechei a minha Bíblia porque nessa caminhada de fé, eu aprendi que o maior tesouro para o cristão, eu não falei crente, eu não falei evangélico, eu não falei movimento gospel,
Eu não estou falando do movimento worship, eu estou falando cristão. Cristão no seu dicionário, você vai procurar e faça isso. Cristão são aqueles que parecem com Cristo, anda como Cristo, fala como Cristo, perdoa como Cristo e segue os caminhos de Cristo. Em algum dicionário vai dizer pequenos cristos. Interessante que eu aprendi que o maior tesouro para a minha vida e para a sua vida está na palavra de Deus. E Jesus deixou isso bem claro. E eu quero convidar você para passear, caminhar, sentir o que o pregador vai sentir, ver o que o pregador está vendo, ouvir o que o pregador está ouvindo, caminhar conforme o pregador estiver caminhando, e assim então você vai entender os grandes feitos que Deus quer realizar na sua vida, em um culto em que Ele te trouxe aqui hoje. Não foi eu que peguei na tua mão, não foi eu que te busquei, não foi eu que te liguei, não. O Espírito Santo disse: olha, você vai almoçar, você vai passear, você vai visitar as pessoas, mas à noite tem um compromisso comigo, um encontro marcado comigo. Uau, aleluia! O dia que as pessoas entenderem isso, o dia que muitos crentes entenderem, cristãos, irmãos da fé entenderem isso, que Deus não pode ficar esperando. Diga: Deus não pode ficar esperando. Aleluia. Diga: eu estou aqui, Jesus. Tem pessoas que acham que Deus pode esperar, que um culto pode esperar. Quarta-feira tem outro culto, sábado que vem tem outro culto, domingo tem outro culto. Então pode esperar. Muito bem. Mal sabem eles que na terceira vez que a mão de Deus manifesta, a mão de Deus literalmente manifesta, ele escreve isso: eu pesei na balança as obras e achei falta nelas, então está rejeitado. Deus não pode esperar. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que eu digo, que você fala, cada oração, cada louvor, cada meditação, cada versículo que você lê, cada oração que você faz, cada louvor que você louva, Deus está anotando lá, e o Senhor tem anotado as nossas obras. Dito isso, eu quero agora entrar nesse contexto. Em 5 minutos eu quero falar do contexto, porque texto sem contexto ninguém entende nada. Acontece que José morreu. José do Egito? Não, nunca foi. Uma coisa que nós aprendemos: José do Egito nunca foi do Egito. José no Egito é passagem. Ele foi levado para lá para um propósito. Então ele nunca foi do Egito. José foi do Deus de Israel. Sempre foi. E ele esteve no Egito por um propósito. Agora ele descansa. Ele parte para a eternidade e assume a dinastia de um outro faraó que desconhece e que não aceita essa cultura colocada por José e o Deus de Israel. Acontece que o povo de Deus estava crescendo demais. O povo de Deus estava crescendo muito, muito, muito. Principalmente os homens. Enquanto os homens do Egito eram raquíticos, magricelos, fracos, com a camada óssea decadente, os moços de Israel cresciam todos fortalecidos, robustos, de vigor e vitalidade, em saúde, fortes. Então, vendo isso, ele fica preocupado, com medo de uma rebelião. Fato isso. E com medo dessa rebelião, ele arma um plano satânico, sanguíneo, terrível. Ele ordena, ele baixa um decreto, uma ordem, para que os soldados do Egito invadam todas as casas de Israel. E todos os bebês recém-nascidos, amamentando-os, até os pequititicos de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, até mesmo os pequenininhos, 5 aninhos, 6 aninhos, todos os soldados iam invadir a casa e iam matá-los e jogá-los no Nilo para
para os jacarés, as bestas feras do Nilo naquela época. E o decreto foi baixado para impedir o crescimento do povo de Deus. Um detalhe muito minucioso aí. Sempre Faraó vai tentar impedir o seu crescimento. Sempre Faraó vai tentar impedir a tua vida de bênção, de crescimento ou de conquista. Mas para cada faraó que se levantar, o Deus de Israel já tem a mão levantada para entrar. Uau! Muito bem! Ele prepara a artimanha, ele prepara o laço. As moças grávidas, gestantes, começam a viver em pânico, em medo, não dormem, depressivas, com medo, se escondendo. Parece que vejo soldados vendo uma moça grávida, igual a Salinha está ali, presta aqui a luz, os soldados ali na porta já, só esperando dar luz para pegar a criança desta mãe e cortar esta criança no meio da espada e jogar no Nilo. Como que fica a mente? Como que fica o coração, o sentimento dessa mãe? Uma vida dentro dela. Parece que vejo a correria do povo, das mulheres de Israel, correndo com os seus filhos para os lugares. E quando elas vão correr com os filhos, parece que os soldados acham elas e ali batem nelas, jogam no chão, toma a criancinha de 4 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos e mata na frente daquelas mães. Quantas mães não morreram se lançando na frente para não ver o filho morrer, para não ver o bebê morrer? Quantas mães morreram junto, ali protegendo o seu bebezinho, e eles vêm e matam a mãe e matam o bebê junto? Por isso que é uma expressão a respeito de amor de mãe, é incomparável. E nós que somos os pais, nós podemos tentar, mas não conseguiremos ter esse amor que elas têm, esse cuidado que elas têm. Então, a Bíblia vai contando, e é Moisés quem está escrevendo, e Deus está ordenando que ele registra. Israel chorou, gritos daquelas mulheres que pensavam em amamentar os seus filhos. Aquelas mulheres que teve os seus bebês arrancados, tirados do seu braço, do seu arregaço, da sua proteção. Ouvimos dizer das crianças, mas muitas mães morreram na espada daqueles soldados. E a Bíblia diz que no meio dessas todas, uma corajosa se levantou. Uma mãe, eu disse, uma mãe corajosa se levantou. Meus irmãos, e esta mãe que se levanta não é uma mãe de qualquer tribo. Detalhe, qual tribo você é? Esta mãe é de uma tribo. E a Bíblia deixa bem claro, a tribo que ela pertencia era a tribo de Levi. Levi é aquela tribo que Deus disse: olha, não precisa dar terra para Levi, ou dar um terreno para Levi, não precisa, porque a porção de Levi sou eu, o Senhor. Eu sou a terra de Levi, eu vou cuidar de Levi, eu vou alimentar Levi, eu vou abençoar Levi. E cada tribo que tiver a sua terra, a sua cidade, as suas porções, terá que abrir um espaço grande e colocar alguém de Levi ali, porque por causa de Levi eu vou abençoar as 11 tribos. As 11 tribos. Isso é Bíblia. Ele fala isso para Josué, para Moisés. Agora, essa mulher da tribo de Levi, tribo adoradora, esta mãe que é adoradora, esta mãe, tribo de Levi, quando fala Levi, é sinônimo de oração no templo. Levi, sinônimo de cuidar do altar do templo. Levi, sinônimo de cuidar da igreja, de servir a Deus, de acender as lamparinas do candelabro, do candeeiro, de cuidar da obra. Levi, adorar, ensaiar, louvar, ministrar. Levi. E esta mãe da tribo de Levi, adoradora, ela se levanta contra Faraó, dizendo: Faraó,
não vai matar o meu filho, não vai tirar o meu bebê, não vai. E o que ela faz? Ela põe a vida dela em risco. Quantas mães já não colocou a vida dela em risco por causa do filho da filha? Quantas mães? Quantas mães? O médico olhou e disse: olha, se eu fosse você, eu abortava, porque o parto vai ter problema. Pode ser que você morra e o filho nasça, ou pode ser que o filho nasça e você morra, ou o bebê morra e você viva, mas os dois não tem como salvar. Aí a mãe chora, a mãe ora a Deus e fala: pode fazer, e se precisar que meu filho nasça, que o meu filho viva. Isso aconteceu com Raquel, esposa de Jacó. A escolha de Benjamim. Na hora do parto, as parteiras disseram: e agora? Ou morre você ou morre o bebê? Ela disse: que Benjamim viva, dê nome, e que eu descanse. Ela acaba de dar luz. Ela olha Benjamim, o bebê, dá o nome dele, dá um beijinho nele, e ela morre ali mesmo. Eu estou pregando Bíblia. E esta mulher da casa de Levi, esta mãe, ela tem o seu bebê nos seus braços, e ela enfrenta tudo e todos. O que fazer? Ela fala com o seu esposo, que atende pelo nome de Amram: bem, prepara a comida para mim, prepara a mala, prepara alimento, que eu vou correr, eu vou me esconder. Vou esconder, eu preciso de alimento, porque eu vou me alimentar e eu estou amamentando o bebê, e eu preciso proteger o bebê. Então eu preciso fugir. Essa mãe pega a trouxa, pega o bebê e enrola, sai com ele chorando, se escondendo debaixo das campinas. Se fosse hoje, no meio das florestas, morando em floresta, debaixo de capins, de macagais, de moitas, ficando escondido em cavernas, com o bebê. Olha que essa mãe está passando. Pense no frio da noite do deserto lá, e essa mãe com o bebezinho, aquecendo ele para ele não morrer, protegendo ele com a sua pele. O calor do corpo dela, ela sente frio, mas ele precisa ficar aquecido, e ela segura ele. Parece que vejo ela cantando no ouvidinho dele: vai ficar tudo bem, Moisés, meu bebê vai ficar tudo bem. É interessante, querido, esta mãe guarda, esta mãe luta, esta mãe protege esse bebê. Eu até me adiantei e falei: Moisés, quem deu o nome de Moisés foi a princesa do palácio de Faraó. De tão lindo que é esta cena de uma mãe que tem ali o seu bebê, e ela foge da casa dela. Ela larga o seu filho Arão, que está ali. Ela larga a sua filha Miriam, que está ali. Ela larga os dois, larga a sua casa e vai se esconder para lutar para que o seu filho viva. Passamos o tempo, o alimento vai acabando, terminando, a comida vai terminando. É bem certo que entendo eu plenamente que eu tenho em Cristo, que esse marido, por ser cuidadoso, também será filho de Levi. Certamente ele ia escondido, às escondidas, levar comida para ela, ajudar para saber, preocupado. E a caçada aconteceu. Enquanto ela protege, casas estão desesperadas. Sangue nas portas, sangue no chão, sangue na cama, sangue no berço. Sem dó, sem misericórdia. A maior matança de criança que houve na Bíblia. Israel chora, grita, as tribos choram. Mas essa mulher disse:
o que Deus me deu, Faraó não vai matar. Ela queria um filho, e Deus deu um filho para ela. Ela queria um filho, Deus queria um libertador. Ela queria um filho, Deus queria um profeta. ela queria um filho, e Deus ia levantar um líder. Você está entendendo? Eu quero falar com essas mães que estão aqui. Se algum dia na tua gravidez você passou um problema nessa gravidez, até gerar tua filha ou teu filho, ou passou alguma luta, ou ficou preocupada, ou está enfrentando luta, é porque existe um propósito de Deus na vida da tua semente. Aleluia! Joquebede queria um bebê, mas Deus queria um profeta. Joquebede queria um bebê, mas Deus queria um líder com um cajado, e sinais iriam acontecer. Eu sinto Deus aqui. Mãe, o poder de Deus revelado em uma mãe na terra. Bem-aventuradas são essas mães. E aí então, ela luta, esconde, o decreto está lá, as notícias vêm. Parece que vejo, pastor Chaves, as mulheres vendo ela com o bebê, indo levar água para ela, a pedido do marido, indo levar algum pão escondido, e as moças contando, reportando a ela as notícias. Sabe aquelas nossas amigas que tinham que beber assim e tal, mataram todos. Sabe aquela? Mataram ela junto, que ela segurou a espada primeiro, para não ver o filho dela assim. O choro, a dor e o pranto. Mas ela não desistiu do seu filho. Quantas mães, mesmo o filho merecendo ou não, eu vou entrar daqui a pouco nesse mérito aqui bíblico, Não desistiu da filha e não desistiu do filho. e por favor, quando você estiver em uma situação que alguém te colocar para escolher entre sua mãe e seus amigos e colegas conhecidos, escolha a sua mãe. Escolha a sua mãe. Escolha a sua mãe que te carregou, que sujou a unha dela com a titica fedida sua que você fazia lá. A mãozinha dela lotada naquele barro fedorento lá chamado fezes, e que te limpava, e que ficava sem dormir a noite inteira, e você dormindo, e quando ela ia dormir você chorava, você tinha que sugar ela, sugando ela, tirando dela toda a vitamina que ela conseguia. E ela lá, e ela te amando, ela cantou. Em muitos casos rasga, fere, dependendo do bebê, da força do bebê, da sucção dele, quando vai ele mamar, amamentar, rasga. Em alguns casos sai até sangue, e ela fica lá com dor, cantando a musiquinha para ele. Meu Deus do céu, cantando a musiquinha. Essa moça, essa mulher, essa mãe, ela se levanta e diz: o que Deus nos deu, Faraó não vai matar. A notícia é ruim, o cenário é opróbrio, é triste, a cena é terrível, dá medo, dá pânico, dá depressão. Mas eu sou da tribo de Levi e eu adoro o Deus verdadeiro. E se eu adoro o Deus verdadeiro, Ele vai estar comigo. Aí ela cuidou dele, você leu comigo, 3 meses, 90 dias, e não conseguiram mais esconder. A Bíblia diz: é difícil ter uma mãe serena. Ela decide deixar ele no curso da mão de Deus, uma vez que ela adora Deus e sabe que é Deus. Aí agora, mamães, o bebê tem que sair do controle dela.
cuidar de você. Sabe aquela mãe quando a filha vai dizer: mamãe, estou indo embora, mamãe, eu estou indo fazer alguma coisa, e ela fala: minha filha, não, fica comigo, eu vou cuidar de você, a moça pode ter a idade que for. Se você é adoradora e a sua filha, o seu filho for temente, Deus vai cuidar dele. Deus, quando a moça vai casar, principalmente, quando o rapaz vai casar, principalmente, acontece que ele ainda é um bebê que depende de amamentar 4, 5, 6 vezes todas as horas, não tem hora. Bebê que está em formação, bebê que precisa de cuidados. Ela monta o cesto que você deu comigo. Eu estou correndo aqui. Ela forra com carinho. Provavelmente ela forra com as roupas dela, com as roupas do marido, de Arão, coloca com as peles ali. Ela faz e protege com o betume e depois o empiche. E ela então coloca ele dentro. E ela chora. Repito, ela chora porque agora não mais ela vai ter o controle. Não mais ela vai ter o cuidado. Não mais ela, mas agora é só Deus. Ela pega o bebê, essa mãe coloca, chorando. Certamente ela chora, ela ora, ela hesita, ela luta, parece que veio pela fé. Miriam, mocinha, já mamãe, chora, mamãe, Arão, o outro filho dela também, calma, mamãe. Poderemos dizer, Deus vai cuidar dele, ao ponto, quando ela joga, ela coloca a correção. O menino no rio, é o óbvio. Bíblia, mente em Cristo, fé inteligente, se colocou o junto aqui, e o rio foi levando, é o óbvio que foi descendo. Foi descendo. É o óbvio que ela estava num lugar alto, e aí então o rio foi levando o menino. Então se foi levando, foi descendo. O bebê foi descendo. E a Bíblia nos faz entender que descendo o bebê dentro do cesto do junco, coisa linda. Jesus é colocado em uma manjedoura, Moisés no junco. Coisa linda. Coisa linda isso. Jesus, quando foi nascer, mandaram matar as crianças, Herodes. Moisés, quando vai nascer, manda matar as crianças. Jesus. Coisa linda isso. Uma outra hora, certo? Eu estou voando aqui, é muita coisa. Glória. É muita coisa. Agora, a Bíblia nos faz entender que a menina Miriam, que quer dizer Maria, é a mesma coisa. Miriam, ela vai observando o curso do bebê. O curso do bebê. O bebê é colocado na água. E quem é adorador, quem se deu de pé, quem serve, quem anda com Jesus, quem é adorador não morre na água. Eu vou dizer de novo, o bebê foi colocado na água. Deus queria um profeta libertador. Aquela mãe queria um bebê, um filho. E quem tem promessa de Deus não morre afogado na água e nem por bicho já. Pedro sabe isso, quando ficar afundado na água, ele puxou. Não, você não vai morrer. Agora ele está na água, o rio vai levando, o rio vai levando, o rio vai conduzindo. A menina vai correndo em terra seca, olhando a margem do rio, olhando, entenda a metáfora. Até que aquela dor, aquela preocupação daquela mãe, a dor, mamãe, o medo, mamãe, a preocupação, mamãe, jamais será para sempre. A prova tem tempo para terminar. A prova tem um começo, mas a prova tem um tempo de fim também. Por isso que os cristãos, eles não morrem na prova, eles passam
passam pela prova, dando glória a Deus e são aprovados. Aquela mãe corajosa, guerreira, exemplo, heroína, ela chorando em casa, parece que vejo a menininha correndo: mamãe, 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 que foi minha? Que foi, mamãe, mamãe? Quero te contar que foi, mamãe. O meu irmãozinho, a princesa pegou ele. Ela pegou ele no rio. Mamãe, ele não afogou, não tombou. Mamãe, Deus cuidou de tudo. Uma criança. Por isso que Miriam profetiza. Deus cuidou de tudo. E agora? E outra coisa, mamãe, sabe o que aconteceu? O quê? Mamãe, você não vai acreditar. O que foi? Deus é tão bom que a princesa, mamãe, pediu para mim achar uma mulher que tem leite para amamentar. Mamãe, eu vim buscar a senhora, mamãe. Deus é fiel, mamãe. A senhora vai dar leitinho, vai cuidar do meu irmãozinho. Eu vou brincar com ele. Ele vai ficar no teu braço. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Quantas mães eu tenho que dizer aleluia? Levanta as duas mãos para o céu, mamãe. Mamãe, levanta as duas mãos para o céu. Eu quero te abençoar. Para cada lágrima que caiu nos seus olhos, vai ser bênçãos que vão jorrar na tua vida, no teu caminho. Para cada tristeza que você enfrentou com filhos e filhas, vai ser milagre de Deus em a tua história de conquista de vida. Para cada dor e perseguição que você enfrentou por um filho, por uma filha, vai ser um galardão de Deus sobre a tua vida. Mamãe, olha só, gente, saiu do controle dela. Deus disse: agora é o meu controle. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Deus fala: agora não falei que eu ia cuidar? Toma o seu filho, amamenta o seu filho, educa o seu filho, ensina o seu filho. Quem tem promessa, você quer o filho, eu quero o libertador de Israel. Você quer um filho? Eu quero um vaso para ser sinais na terra. Você quer um filho? Eu quero um profeta e um líder para essa terra. E esta mãe, Joquebede, ela educa o menino, ela amamenta o menino, ela cuida do menino. Uau! Chorando, louvando, adorando. E o menino cresce. E o menino cresce. Mamãe, quando o céu determina um milagre na sua vida, ninguém vai matar esse milagre. Se tem filhos que estão vivos aí, é porque mamães oram e jejumam e tem joelho dobrado nessa casa de oração. Por isso que não podemos aceitar que garotão de 12 anos, 10 anos, 7 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, que teve um dia a cueca suja de cocô e aquela mãe foi lavar no tanque com a sua mão, que teve aquela cueca com freada suja, imunda, fedendo, e aquela mamãe foi lá limpar, lavar. Aquela roupa suja, nojenta, cheia de vomito, de balada, de sujeira, e aquela mamãe vai lá e pega. Às vezes aquele prato de refeição, que está lá o arroz, que está lá o feijão, só tinha um ovo. Ela fritou o ovo e deu para ele, ele não comeu. E quando ela come, ela fala: mamãe, ovo de novo, eu não quero essa comida. Por isso que não podemos aceitar. Hoje eles querem mostrar que o pai, que a mãe não tem mais valor, mas a Bíblia diz que a mãe, ela é preciosa de Deus, que o pai é precioso de Deus para a tua vida. A mãe gerou você, cuidou de você, e não é Estado que vai meter o dedo, e não é nenhum juiz da terra, porque o que Deus estabeleceu foi dar para a mãe esse dom. Não é a professora que vai educar o teu filho ou ensinar o teu filho, não é o professor, não é o
mais o que é que a mãe. Nessa caminhada eu já orei em muitas casas. Querem bater na mãe, alguns até batem na mãe, espancam a mãe. Dá vontade de deixar a posição de pastor. Um dia no Rio de Janeiro, fiquei 3 dias lá no estádio, pregando no ginásio lá. E eu fui numa casa orar por mãe. E quando eu cheguei, eu vi aquele monte de machucado naquela mãe. O filho tinha dado um couro nela. Por quê? Porque ela não quis passar a roupa dele e abrir a casa para ele sair para a balada. Deu a vontade de largar a Bíblia. Deu a vontade de sair de pastor e voltar aquele cara que eu era, frio, calculista, ruim, e pegar aquele rapaz e quebrar aquele rapaz. Ah, deu vontade. Mãe, aquela senhorinha toda machucada, orei por ela, abracei ela, disse assim: a senhora me trouxe aqui para orar. Eu estou orando e Deus vai tomar justiça nisso. Te prepara. Eu orei. Eu vim embora para cá, para São Paulo, para a igreja. Passou 40 dias. Pegaram ele no rio e mataram ele. Por quê? Porque hoje mãe não está tendo mais o valor e o respeito que a menina, a filha deveria dar, que o menino deveria dar. Estou dizendo mãe, não estou dizendo aquelas que não ligam para o filho, que abandonam o filho, não. Estou dizendo aquelas que com o Joquebede dá a vida pelo seu bebê e pelo seu filho, e que cuida, e que ensina. Tem muitos adolescentes, tem muitos juniores, tem muitos jovens, tem muitas pessoas pulando nas igrejas, falando de Cristo daquilo, muitos, e são um bando de porqueira, de filho em casa, desobedece a mãe, engana a mãe, rouba a mãe, briga com a mãe, não respeita a mãe. São tudo um bando de mentiroso, e unção mentirosa, e movimento mentiroso. Porque o filho, ele honra a sua mãe, ele honra o seu pai. Porque honrando o pai, honrando a mãe, é o único mandamento em toda a Bíblia. 66 1189 capítulos, 31.173 versículos, 3.566.380 letras no seu original. É o único mandamento em toda a Bíblia, dizendo: filho, honre os vossos pais, para que dias, ou seja, 18, 20, 30, 40, os seus dias são acrescidos na terra. E quem não honra, vai morrer mais cedo. Diga assim: filho que não honra, morre mais cedo. Eu estou pregando, e olha que vocês me conhecem a história, o que eu tenho enterrado de garotos, o que eu tenho de enterrado de jovens. Fala no microfone, está gravando. Eu acho que eu sou o único pastor aqui de São Paulo que enterrou 5 jovens em um dia só. Saía numa sala, fazia ofício, entrava na outra, fazia ofício, entrava na outra, fazia ofício. Naquela chacina que aconteceu aqui. Todos jovens. Filho que desobedece pai, desobedece mãe. Filhos. Joquebede tem o seu nome aqui, a tua história, esta mãe. O que dizer de Maria, que também teve que esconder Jesus, esconder a gestação, igualzinho que aconteceu com Joquebede. Eu fico triste, e de verdade, comigo não para. Nesse ministério, jovem assim não para, adorador assim não para, pregador também não para, obreiro não para comigo. Porque quem desonra pai e mãe, quem é uma coisa na igreja e lá fora é outra, não adianta. Deus não opera. É tudo monótono. Parece que é, parece que vai, mas não vai. Primeira coisa, honra.
honra. Filhinho que está aqui, honra sua mamãe. Mamãe que está aqui, Deus te deu o maior presente que os homens não têm. Você é aquela que gera a vida. O dom da vida está em você. Do que adianta, meus irmãos? Do que adianta você ver muita gente pulando, chorando, adorando, tal, naqueles momentos lá, com a música tocando, tal. E quando você vai perguntar para a mãe, como é que é o seu filho? Ah, ele fica a noite inteira fora de casa. Ah, esse aí não obedece, não respeita. Esse aí, quando eu entrar com os irmãos da igreja, eu vou entrar para conversar. Mãe, não vem. A senhora fala tudo errado, dá vergonha, está mal vestida. Mãe, nem aparece na porta da escola. Mãe, não vai me buscar. Pai, não aparece lá, tem vergonha. Vergonha! Vergonha! Você come a comida, você mora lá, você foi gerado lá, foi sustentado lá e quer estabelecer alguma coisa ao pai e mãe. Parece que as coisas estão mudando. O filho quer botar o dedo na cara da mãe, ou a filha quer botar o dedo na cara do pai e da mãe, ou está mudando agora o cachorro agora parece que mudou. O cachorro está quietinho, é o poste que vai urinar nele agora, parece. Inverteu. Não. Nessa igreja, nesse ministério, biblicamente isso é Bíblia. E para quem está me vendo pregar também, para vocês aí também, honre a sua mãe que está orando por você. Pastor, a minha mãe não é evangélica, a minha mãe não é cristã. Ame ela, honre ela. Pastor, minha mãe bebe, meu pai, a minha mãe fuma, a minha mãe é do mundo. Ore por ela, honre ela, abrace ela, aleluia, insista. Quando tiver um tempinho, fala de Jesus para ela, mas ame, não desrespeita, não machuque, não fere ela com palavras, respeitando a religião dela. Deus vai te usar para mudar a história da sua mãe. Deus vai te usar. Eu termino dizendo que é muito injusto uma mãe carregar uma gestação de 9 meses, uma mãe carregar um bebê, uma mãe carregar um filho. O filho é amamentado por ela passa perigos e perigos, ela perde sono. São 9 meses não dormindo direito, por causa do bebê, por causa do corpo dela que é todo dilacerado, o seu metabolismo, o rosto, o pé, corpo, enfim, todos, existe uma metamorfose devido à gestação, uma mudança radical, dores mais dores, até mesmo, se não tomar cuidado, momentos de constrangimento, porque se não tomar cuidado, o xixi vaza sem ela projetar e querer, em qualquer lugar, em qualquer momento. Até nisso, por causa do bebê. O filho nascer e virar as costas para a mãe e dizer que o amigo da rua tem mais valor, e dizer que o amigo do lado do bairro, o colega, o conhecido, o professor, a professora, ou o governo, ou o prefeito, não. Deus está me usando aqui como voz profeta, dizendo: não mudou. O Deus da Bíblia, Ele diz para você nessa noite: honra a tua mãe, honra o teu lar, honra a tua casa, e Deus vai levar você. Por isso que Deus não vai dar peleja, porque aquela mãe, ela estava lutando para a sobrevivência do seu bebê, e ela recebeu. E qual foi o final? O final de uma adoradora de verdade, o final de uma mãe de oração, é um final feliz. É um final feliz. Então, adolescente, jovem, menina que está aqui, não vá, você não é piolho. Piolho é aquele que fica pulando de cabeça em cabeça. A cada tempo alguém coloca uma coisa em você e você pula, e vai pulando de cabeça em cabeça, encarando movimentos e mais movimentos, e vai. Olha, você não é piolho. Você tem a regra
E a regra de fé é: honre o seu pai, honre a sua mãe. Pai e mãe que está aqui, o seu filho está debaixo da tua autoridade. Aleluia. Você, mãe e pai, é a autoridade. Não é a lei do governo, não é a lei da terra, é a lei de Deus que escolheu você para gerar o seu filho. E é você que vai ensinar o teu filho, ensinar a tua filha o caminho que ele deve andar. Eu louvo a Deus por essas mães que trazem os seus filhos para a igreja, que carregam no braço, diferente daquela mãe que enche o filho de videogame, que enche o filho de internet, que enche o filho de desenho, e ele não sabe cantar o hino da Bíblia, não sabe cantar o canto da igreja, não sabe nem orar, não ora na mesa. É culpa desse pai, dessa mãe que não ensina. Eles vão pagar. Os meus, os nossos, educamos na igreja. Se crescer e sair, o problema deles, ensinamos. Estão aí. Se coloca de pé. Quem está comigo diz amém. É até perigoso pregar assim. Porque tem pessoas que odeiam isso. O mundo mudou. O mundo mudou. Agora é isso mesmo, essa maneira. Não, agora tem a era da internet, da inteligência. Agora mudou. Não. O meu pai é careta, minha mãe é careta. Meu Deus do céu. Quantos pais com calo na mão, mães que não tinham o que comer, lavar a roupa, para dar escola, para dar caderno, para dar roupa, para ensinar o filho, botar o pão na mesa e para o filho crescer e querer fazer o que quer. Não! Nunca! Deus nos chamou para abençoar essas mães que são bem-aventuradas entre as mulheres da terra. E as grávidas o declaram: bendito é o fruto do seu ventre, bendita é a promessa. A terra vai conhecer um profeta, uma profetinha, um ministro, uma ministra, um adorador, uma adoradora. E para quem sonha em engravidar, você sabe que Deus me deu muitos dons. Quantas não são as pessoas? Quantas não são as pessoas? Essa semana a Daniela Modesta me mandou um áudio dizendo que alguém no Uber que contou para ela o milagre que aconteceu. Quantas são as pessoas que vieram aqui, fizeram campanha, não podia ter filho, alguém pediu 30 mil, disse não vai pagar nada, Deus é fiel e vai gerar e vai dar vida. E aconteceu quantas e quantos casamentos? Quantos? Para você que sonha em ter filho, é só você ajeita a vida, adora, busca, faz o processo, o propósito, clame ao Senhor, como Ana clamou no altar, do jeitinho de Ana. Ela veio à ponta do altar, ela vinha, chorava, orava, clamava, alinhou-se com o céu. E aí então o milagre aconteceu, e o milagre vai acontecer na tua casa. Eu estou dizendo que o milagre vai acontecer no teu lar. Eu estou dizendo que o milagre vai acontecer na tua vida. Honre a sua mãe. Cuida dela. Cuida dela. Ame a sua mãe. Ore por ela. Mamãe, ore pela sua filha. Ame a sua filha. Luta por ela. Olha, Joquebede lutou por Moisés, lutou pelo bebê, deu a vida. Mamãe é a mesma coisa. Mamãe, eu vou orar para uma criança que não quer brigar na escola, e os amiguinhos começam com o bullying dele, começa, ou tem um maiorzinho que vai bater nele, ele não aguenta reagir. Primeira coisa que ele fala: eu vou chamar minha mãe. E ele chamou a mãe, pode ter certeza. No dia seguinte ela fala: quem é ele? Quem é? Me mostra ele. Me mostra que eu vou pegar ele. Me mostra. É desse jeito. As mamães estão risadas. É desse jeito. Não mexe com meu filho. Ai, se o Tiago não puxar a orelha do meu filho aqui. Ai, se o Tiago chutar a caminhadinha dele. Ai, se ele chorou, eu quero saber. Vou chamar o pastor para fazer uma reunião. Aquele diácono lá resiste o diácono e ele fugirá de nós. Diácono, eu falei diácono.
Entendeu? Eu vou orar agora. As mães desta casa, que também tem um filho que cuida de mim, da sua maneira, muitas aqui, tem cuidado de mim nessa hora. Hoje eu já orei pela minha mãe. Fui lá, cheguei lá, estava sentado na mesa com meu irmão de São Paulo, minha irmã. Ela chorou, me abraçou. Eu orei por ela, deixei a bênção sobre ela. Disse: mãe, terça-feira eu venho aqui com a minha esposa, a gente ficar juntos o dia inteiro. Ela tem saudade. Eu disse: mãe, eu estou lá orando para a senhora. Na hora. Começamos a orar. Deus tomou aquele espaço. Uau! É assim. Eu sou o único pastor da família. Eram dois. Marcílio, Deus levou para agora. Eu ouvi. Vocês lembram? Ficou só. Então, como Moisés da minha família, parte de mãe, pai, de 10 filhos, eu preciso saber o que eu vou pregar e viver aquilo que eu estou pregando. Liga para minha mãe, irmão. Como que é o seu filho? Como é que é o pastor? Liga para o meu pai, para meus irmãos. Ele deixa as festas nossas aqui para os cultos. E tem muita festa. Ele perde muitas coisas porque ele está na igreja. Aí meu pai vai sorrir e vai dizer: é o filho que Deus levantou como sacerdote em nossa casa. Meu pai vai dizer isso. Minha mãe, meus irmãos e irmãs. E assim até Jesus voltar. Eu vou orar nesse momento agora. Eu quero convidar aqui. Deus me deu uma unção extraordinária para essa noite, nessa palavra. Eu vou orar aqui para as mães que estão aqui hoje. Eu sei que a chuva foi muito intensa, o frio, os bebês, os recém-nascidos, os pequenininhos, mas você não vai ficar aqui. Vem aqui para a ponta do altar, igual a profetisa Ana, mãe de Samuel. Todas as mamães, não importa a idade, vem para cá aqui, na ponta do altar. Eu vou orar. Pastora Fernanda, suba aqui em cima comigo. Junto comigo, vamos fazer uma prece. Uma prece para essas mães. Mães que choram, mães que passam luto, mães, além das mães que são mães e pais e são amigos dos filhos. Olha quanta mãe, maravilha, um dia de frio. Aleluia. Todas as mães, toquem no altar se você puder, como sacerdote desse altar. Eu quero dizer para vocês que todo o esforço de vocês jamais foi em vão. Que toda oração de vocês, claro que entendia, que todo o esforço de vocês jamais foi em vão. Cada lágrima que vocês derramam aqui nesse porcelanato, nessa igreja, cada oração que vocês fazem, não importa a sua idade, uma mais novinha, outra mais experiente, é filhos, é filhas, é marido. Muitas de vocês têm os pais, as mães também, e vocês oram. Toda oração sua aqui é ouvida nos céus. É por isso que a morte não chegou ainda. Quase muitas vezes chegava lá, mas quando você começava a orar, Deus lembrava de João Quevete, ele dizendo: não vai morrer, não vai morrer, não vai, eu vou dar vida, eu vou cuidar. Cadê a pastora Fernanda? Para vir comigo aqui orar. Traz ela para mim. Eu quero orar com você. E você que está aí no banco, que deseja ser mãe, que deseja ter o seu bebê, que deseja que a sua madre receba esse milagre, feche os olhos também agora. Feche os olhos. Essas mães. E você que concorda com essa palavra, e que essa palavra é de Deus para esta igreja, eu
mãos para cá agora e desejar todo milagre, desejar a porta aberta, desejar melhor dessa terra, desejar saúde dessas mães, desejar bênçãos, prosperidade, amor, que os filhos possam honrar essas mães, que os filhos possam honrar essas mulheres que choram, que lutam, que pelejam, que trabalham, que lutam, que sofrem por causa de filhos e filhas. Senhor Deus e Pai, oremos em nome de Jesus agora. Ó Senhor amado, sobe aqui do lado, sobe aqui do lado, sobe aqui para orar comigo, vem orar comigo. Senhor Deus e Pai, vem pastora, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora. Eu libero, meu Pai, eu libero sobre essas mães, elas têm um dom, elas carregam o dom, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, eu oro, meu Pai, por essas mães, abençoa, meu Pai, continua guardando, dando sabedoria para elas, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, dando força, Senhor Pai, para que elas possam guiar essas crianças, esses filhos, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, vai tocando agora, vai tocando, vai renovando as coisas agora, meu Pai. Pode ser que ela é sozinha, mas toca, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor. Diga graças a Deus. E você que tem sua mãe, abrace ela. Se você não visitou ela, visita ela. Diga a ela: mãe, eu te amo. Mãe, você é um presente. Eu tenho pessoas que estão aqui, que a mãe foi embora, a mãe morreu, faleceu. E hoje eles choram de saudade da mãe. Você que tem a sua mãe viva, cuida dela. Dê honra para ela. Obedeça a ela. Tá bom?
Porque isso é Bíblia, isso é ser cristão, isso é ser igreja. Aleluia. Quem entendeu diz amém. Vocês irão receber, mamães, a boa lembrancinha, tá bom? Palmas para Jesus. Suba esse nome.